Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas pelos municípios, estados e no Congresso Nacional. Pessoal, é isso mesmo. Os legislativos têm escolas e elas educam para democracia. Como Voto Consciente e Abel defendem que educação política é democracia, vamos conhecer quem faz acontecer. Antes de iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, vão ao ar às segundas à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da Abel e do Legislativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis-Ativo Movimento Voto Consciente. E também estamos no ar em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Roberto Eduardo Vulgo Lamari. Tá bem, meu filho? Tudo jóia? Estou ótimo. Hoje com pequenos problemas técnicos aqui, mas eu acho que, se Deus quiser, ninguém vai perceber, né? Com essa camisa, meu amigo, você pode ter o problema que for, que você tá bonito com essa camisa Você sabe que xadrez. essa camisa é chique, viu? É que é Chique. festas juninas, de julinas, né? A Essa famosa usa aí. Com as toalha cores de do São Paulo? piquenique. Cores do O São tricolor que Paulo, ontem veio. o tricolor nos salvou aí. Bom, hoje nós estamos aqui com uma presença ilustre do professor Márcio, e ele é de uma cidade aqui do interior de São Paulo. Ele vai explicar onde é que fica. A cidade chama Montemor, da Escola do Legislativo lá de Montemor. Tudo bem, Márcio? Boa tarde, Roberto Lamari. Boa tarde, Humberto Dantas. Duas pessoas que eu conheci e passei a admirar por esse trabalho maravilhoso que vocês estão à frente aí desse movimento nacional de educação pela democracia, né? Também, graças a Deus, estamos firmes, caminhando, né? E, ô Lamari, essa semana é a segunda vez, né, que a gente se fala. Pois Você é, vê? Tô batendo recorde. E se vê ainda, né? Se vê ao Vamos vivo explorar e um cores. pouco isso. Vamos explorar um pouco isso, que eu acho que o motivo desse encontro de vocês ao longo da semana, do dia 28 de junho, sexta-feira, quando nós gravamos esse programa, mas vocês se encontraram em virtude da inauguração de mais uma nova escola de parlamento no Brasil. E eu queria só que você localizasse, então, Márcio, Montemor é Grande Campinas, por exemplo? Hortolândia é perto? Que escola é? Enfim, localiza a gente na geografia e aí a gente vai falar da escola de Montemor. Montemor é um município que fica na RMC, Região Metropolitana de Campinas, né? E entre Campinas e Montemor tem Hortolândia no território. Então, para você ir para Montemor, você sai de Campinas, passa por Hortolândia, Montemor está em torno de 30, quase 40 quilômetros de Campinas, né? E é uma cidade que ela tem ainda um grande espaço agropecuária ainda, né? Tem bastante desenvolvimento rural, agrícola, e é uma cidade que está em processo de crescimento, de desenvolvimento, né? Industrial e comercial. Hortolândia já é uma cidade maior. Montemor tem hoje 64 mil habitantes e Hortolândia tem 215 mil habitantes, né? Então, ela está Montemor está numa região bastante privilegiada, porque fica próximo do aeroporto de Viracopos, né, cruzado por duas grandes rodovias, né, um local bom para investimento, para desenvolvimento, uma cidade em crescimento. Que legal, que legal. E a população, desculpa, Márcio? População de Montemor hoje, último censo, 64 mil. Nossa, cidade grande, né, Mário? É boa, é É uma cidade bacana. grande.
Nós tivemos lá na inauguração da escola de Hortolândia, né? E o Márcio, quanto tempo tem a escola aí em Montemor? Conta um pouco da história aí da criação dessa escola para gente. Lamar, em Como servidor de carreira, 2017, inclusive, né? eu sou servidor de carreira, me efetivei na Câmara em 2008, né? Mas depois, com a minha participação em movimento sindical, tal, teve uns problemas lá, pediram para mim ficar fora um tempo, daí o Poder Judiciário falou: você volta lá para o seu cargo, que ele é seu, né? Não vamos admitir perseguição política. E aí eu voltei para a Câmara, e aí em 2017 ia ter um encontro da Abel, acho que em Manaus, se eu não me engano. Uhum. E eu vi lá as propagandas da Abel, falei, que coisa é essa? História é essa de escola, de legislativo? Eu peguei, fui pesquisar, ler, né? Fui ver o Flório falando o que era. Aí eu chamei o diretor da casa, falei, ó, tem uma coisa boa aqui que é bom para a Câmara aqui. Aí os caras aceitaram discutir, elaboramos um projeto de resolução com base nas dicas da Abel, né? E os vereadores aprovaram por unanimidade, não houve nenhuma posição contrária, não. Em 2017, dezembro de 2017, lá na última sessão do ano, os vereadores aprovaram em 2017. E depois, no ano seguinte, que foi feita a primeira diretoria, eu já não estava na diretoria, que daí eu fui para outros órgãos, e essas diretorias, o primeiro passo deles foi conhecer um pouco, né, a experiência de outras escolas, foi conhecer Piracicaba, que tinha umas atividades, a Elecamp em Campinas, que foi um local assim, de bastante troca de experiência, né, para poder nos ajudar em Montemor. E foi conhecer também algumas outras localidades. E aí a grande pergunta era como que funciona, para que serve, por onde nós vamos começar, né? E aí a Câmara de Montemor, a gente conseguiu fazer com que toda a composição da escola são todos servidores efetivos. Não Quantos são? participam. Nós somos em 5. Que Rapaz, que bacana, hein? legal. Muito bom. A casa tem de efetivos, nós somos de quase 40, se não me engano, 36 hoje. E 5 são destinados, mas assim, com função não com função acumulada, né? Uhum. A função acumulada, mas a gente consegue dispor de tempo lá para poder tocar a escola, né? E a escola começou depois de ter um bom desenvolvimento, então veio a pandemia, né? 2020 veio a pandemia, aí nós Uhum. fomos aprender a fazer live, né? Fazer os debates, os debates via internet. Na hora que a gente estava começando a fazer o presencial, aprendendo na prática como que era, a gente teve que ir para a tecnologia. Mas a Ô, escola Márcio, depois voltou bem. A gente está hoje com um projeto pedagógico muito interessante. tem um ponto que você Tem tocou projeto aí. pedagógico aí. Eu tenho certeza que o Lamário vai explorar essa história do projeto pedagógico, mas antes da gente entrar no projeto pedagógico, só te perguntar uma coisa em relação a algo que você tocou, porque você falou em várias cidades aí, né? A gente está falando Aham, de Montemor, né, que é o seu trabalho, o lugar que você sim. trabalha, a escola, né, que você atua, tal. Mas você citou aqui a inauguração da escola de Hortolândia, a experiência de Uhum. Campinas, que vocês foram visitar, a experiência de Piracicaba. Conta um pouco para nós, Márcio, a importância destas redes de solidariedade, de troca de experiência, né, de aprender a fazer, tanto para vocês, quando criaram Montemor, quanto na sua percepção de Montemor para o pessoal de Hortolândia que foi criar a escola agora e que, né, inaugurou-se nos últimos dias aí. Como é que é essa troca entre os servidores? O quanto que você sente que isso, né, engrandece, valoriza o movimento das escolas e mesmo a qualidade dos legislativos e dos trabalhos? Olha, eu vou contar um pouco pela experiência que a gente teve em Montemor, né? Assim, quando você fala de escola, vem aquela questão, né? Escola dentro da Câmara, como que funciona, como que nós vamos dar aula, como nós vamos formar as pessoas, como nós vamos preparar as pessoas, né? E aí a gente começou, quando você sai com uma série de questionamentos, como fazer, o que fazer, com que público nós vamos trabalhar, como fica a relação nossa com os vereadores, a gente vai formar vereador, não vai formar servidor, não vai fazer trabalho fora da Câmara, não vai. Então começa a ser uma série de questionamentos,
E quando você parte para outras localidades que já passaram, né, por esse processo que a gente tem, você percebe que, primeiro, existem realidades diferentes, né? Existem situações diferentes, mas tem algo que é comum. E o comum disso é como que a gente faz com que o poder legislativo se fortaleça, né? Como que a gente faz com que a instituição ela ganhe e conquiste credibilidade na sociedade. Esse é um ponto que a gente identificou nas nossas visitas. E aí cada um tinha um foco diferente, né? E aí quando a gente começa a ver, né, um local com foco mais para servidor, a gente viu o quanto era preciso a gente trabalhar também a formação do servidor na Câmara. Porque também o servidor na Câmara, quando ele chega com dentro de um espaço novo que ele antes não estava preparado para atuar, né? Muitos deles vêm do mercado, e quando chega você tem um espaço de conflito, de discussão, de debate, né? E aí isso faz com que os servidores também acabem se envolvendo dentro desse processo interno na casa. E aí nós tivemos experiências muito interessantes com Campinas, por exemplo, e com o projeto que ele estava desenvolvendo, quando nós fomos visitar o projeto com estudantes, né? Com a juventude. Aí nós vimos em Campinas um outro norte muito interessante, que era pensar a formação de quadros na política e os alunos, a juventude, pensando, então, ali a formação, mesmo de como funciona a Câmara, o papel do vereador, né? Dava a impressão que estava preparando os vereadores do futuro, né? Na hora que a gente foi lá assistir, falou assim, estão preparando eles para assumir o lugar de quem está, né? E aí depois nós tivemos uma visita americana que foi muito boa, em Piracicaba, que foi muito bom também, que já tinha mostrou para nós uma estrutura de escola também interna, ou seja, então essa troca de experiência, ela é fundamental porque a gente consegue se enxergar, né? Então quando você chega a ver a experiência do outro, na verdade você está se enxergando no outro, né? Você começa a fazer a diferenciação, a distinção, né? E aí tem aquilo que cabe, aí você aproveita e fala, bom, vou aqui pegar isso daqui e vou adaptar à minha realidade, né? E às vezes tem coisa que você bate, eu falo assim, não, isso daqui não cabe, não vamos entrar nessa seara, que essa seara a gente não tem ainda as condições de trabalhar. Mas a troca de experiência à rede nos fortalece, ponta caminhos, ajuda a superar questionamentos, né? Faz a gente superar obstáculos que a gente enfrenta no dia a dia. E aí fica aquela rede que é interessante, que depois no dia a dia, quando você tem problema, você pega o telefone e liga, né? Você Muito pega o legal. telefone e, ô, fulano, ó, tá acontecendo aqui e tal, e aí, você já aconteceu isso? Não, né? Então a gente teve muito isso. A gente teve uma experiência muito legal com Campinas, que sabe que santo de casa não faz milagre, né? E Campinas nos salvou duas vezes. A primeira foi nós tínhamos o pessoal nosso do jurídico para poder trabalhar elaboração de projeto, que nós estávamos tendo muito problema com os vereadores, os assessores, né, no processo legislativo, né? Aí nós desenvolvemos todo um projeto de formação para o processo legislativo. Aí nós vimos que o pessoal não estava encarando assim muito positivamente, pô, esses caras que vai dar curso para nós. Aí eu puxei o pessoal do processo legislativo, né? Que eu também sou do processo legislativo, para poder ajudar a preparar e qualificar. O pessoal falou, esses caras vão dar qualificação para nós, né? Nós somos aqui do poder político, da assessoria, eles vão ensinar a gente e tal. Aí nós ligamos para Campinas e falamos, precisamos do jurídico de vocês. Aí eles toparam, daí eles deram um show de processo legislativo na formação para melhorar a qualidade, né, do produto legislativo na casa. E ali foi um marco muito interessante, né? Aí nós até falamos assim, olha, vieram um pessoal de Campinas, aí o que estava em Montemor ouviram, né? Ouviram, participaram, se desenvolveram, melhorou inclusive a qualidade dos processos legislativos da casa, foi muito bom nisso, né? Então, essa experiência foi muito interessante com o Campinas. E depois, a dificuldade nossa de convencer os vereadores e fazer o convênio com o Abel, né? Uhum. Aí nós chamamos novamente o pessoal de Campinas que veio representando a APEL no evento. Aí Campinas deu um puxão de orelha e os vereadores agora apresentaram a resolução para o convênio com a Abel. Então, são assim, a rede é importante para troca de experiências, né? De um ajudando o outro a pensar saídas, né? Porque não é fácil trabalhar a escola legislativa, viu? Não é, não.
Mas você Não. sabe que eu tenho aqui que fazer um testemunho, né? Você falou muito da Escola de Campinas. A Escola de Campinas tem sido uma parceira da APEL, da ABEL, e tem sido uma escola, e é uma escola de polo regional, né? Então ela Sim, tem ajudado a criar escolas na região de Campinas e que essas escolas permaneçam abertas, que é o mais importante, né? Porque dá um auxílio, como você disse, aí no processo, em tudo, e principalmente nessa questão do projeto pedagógico. E que eu ia te perguntar, vocês criaram o projeto logo no começo da escola? Esse foi um projeto que foi feito em conjunto? Como é que foi feito de forma democrática, né? Porque esse é um dos grandes problemas de projetos pedagógicos que a gente tira da gaveta, né? E aí sim, não sim. funciona, né? Aí não É, funciona. é. Sabe, Lamar, assim, o processo ele foi acumulativo, né? Quando nós começamos a fazer as atividades, nós começamos com curso de formação com servidores, porque nós falamos assim, olha, nós precisamos trabalhar os servidores, e quando nós formamos, o primeiro ponto mesmo da preocupação foi os servidores da casa. A casa Uhum. estava tendo crises, problemas e conflitos muito forte, e nós achávamos que trabalhar essa questão dos servidores na casa seria mais importante. Nós buscamos uma parceria com o Tribunal da Escola, que é um outro parceiro que a gente buscou. A gente buscou uma parceria com a Escola do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Uhum. E eles cederam para nós uns especialistas na área de gestão de pessoal, né, no setor público. E aí, a partir desse trabalho, que nós fizemos alguns encontros com eles, nós percebemos o que era preciso envolver o servidor. Porque lá na casa estava assim, tem um pessoal da escola e tem nós servidores. Então, tem um pessoalzinho da escola no canto e nós. Com esse trabalho, a gente viu que era preciso. E o que, que nós fizemos uma pesquisa interna na casa, pós esse curso. Uma pesquisa nas que os servidores apontavam ali quais eram as maiores dificuldades e que eles enfrentavam no desenvolvimento das suas habilidades funcionais e o que, que eles gostariam que a escola fizesse de cursos, né? De preparação, e a gente colocou então, toda uma demanda dentro de um gráfico para que a gente pudesse ser norteado a partir dessa demanda de necessidade dos servidores da casa. Né? Então, a Exato. partir daí, a gente já Aí, parou assim, bom, a gente não tem que se preocupar que tipo de formação, a gente tem que se preocupar agora como buscar essa formação. Se essa formação ia ser cursos, palestras específicas, né, que foi o primeiro momento nosso, foi esse, e hoje, na última avaliação da escola, a gente viu que as palestras, elas são importantes, são valiosas, mas ela precisa ter um processo mais permanente, né? hum, Então, e depois, quando a gente foi fazer o primeiro parlamento jovem, né, com a juventude, nós fizemos com uma escola só, que foi a escola técnica, a ITEC de Montemor, que é do estado, né? E nós fizemos só com a ITEC para fazer uma experiência só com a ITEC. E aí, a partir dessa experiência que nós tivemos lá, nós vimos que o parlamento jovem também a gente precisaria pensar um projeto voltado só para a juventude, né? Por quê? Porque a gente identificou que os jovens do ensino médio, quando nós levamos, eles nunca tiveram contato com a Câmara, não tinham um debate, uma discussão sobre o poder legislativo, nós tínhamos que fazer todo um trabalho de formação nesse sentido. E aí nós pensamos como fazer para que o estudante do ensino médio da cidade de Montemor conhecesse o poder legislativo. Aí uhum. nós falamos assim, opa, vamos para a Secretaria de Educação Municipal, alunos do 9º ano. Então, nós vamos começar a fazer o quê? Então, vamos fazer uma coisa antes de fazer parlamento jovem. Vamos pegar os alunos do 9º ano e vamos fazer eles conhecer a Câmara. E nós criamos o projeto de visita, né, à Câmara, mas dentro de um roteiro. Então, assim, não, o projeto pedagógico nós estamos montando, né, da juventude e da formação dos servidores, de um processo contínuo. Né? Então, assim, não houve aquela sentar de fazer uma elaboração clássica, né, de
de passo a passo. Eu falo que nós temos um projeto pedagógico porque ele tem um processo que a gente pensou assim, ele é um processo permanente de formulação, O né, a processo, partir das é bom experiências. que a gente diga isso, só que o Humberto me permita, é Claro. que a ideia do projeto pedagógico realmente é exatamente isso que o Márcio falou. O projeto pedagógico não é uma coisa fechada, né? Ela tem que, Exatamente. além de refletir a realidade do local, da escola, das questões políticas, né? Ele não é fechado realmente, e ele é um processo de construção permanente. É importante que a gente tenha isso em mente, que a gente não constrói um projeto pedagógico aqui, tira da gaveta, vamos implantar isso aqui, é assim sempre. Não. É um processo de construção com as realidades que vão acontecendo ali diante da política, diante das coisas, diante das demandas, né, que a escola tem. É legal, assim, só dar mais um adendo, esse último encontro que nós fomos da ABEL, né, lá em Uhum, Brasília, quando nós voltamos, nós fizemos uma atitude dentro da Câmara que marcou e vai acabar sendo incluído como uma dinâmica interna. Pela primeira vez, nós voltamos do encontro, fizemos um encontro com todos os servidores da casa, os parlamentares foram convidados, alguns participaram, nem todos, onde que nós passamos para a casa toda o que aconteceu em Brasília, os debates, os problemas, e uma prestação de conta transparente, né? Que não só no ponto de vista financeiro, mas também transparente do ponto uhum. de vista do conteúdo, das polêmicas e das questões que estão postas para nós. E aí isso gera no interior da Câmara aquela coisa, putz, se eu for no próximo curso, será que eu vou ter que vir aqui agora também falar o que eu fui lá fazer, o que eu fiz, né? Com essa É ideia bom. da ideia de socializar conhecimento, né? E empoderar o servidor público, né, no debate, né? Porque o servidor precisa estar empoderado também no debate do que está acontecendo, né? Então, foi uma coisa interessante. E o projeto pedagógico nosso é aberto, ele tem os processos. Esse ano a gente avançou num debate sobre levar o Poder Legislativo para as comunidades, que é uma demanda que os vereadores apresentaram. Os vereadores apresentaram para nós uma demanda, só que aí eles apresentaram esse ano essa demanda, mas com uma visão eleitoral, né? E aí nós aproveitamos essa visão deles e passamos a discutir a necessidade de ter algumas atividades mais na comunidade, na periferia, que pudesse estimular eles a trabalhar essa questão do papel do servidor público, né? Entendeu? E esse ano nós fizemos um vídeo de apresentação sobre a Câmara de Vereadores para ajudar a divulgar o papel dos vereadores na cidade, a importância dele. Isso é bem Bacana. legal. Isso é bem legal. O fortalecimento da função do servidor pela escola, Márcio, como é que vocês trabalham isso numa lógica de recursos humanos aí, de fortalecimento do papel, né, do cotidiano do servidor? Uhum. Vocês fazem, ou vocês terceirizam, ou vocês trazem gente? Como é É, que é a capacitação da galera, digamos assim? é. Inicialmente nós começamos com palestras, né? Trazendo pessoas de fora, palestras. Nós tivemos experiência com um curso na área do processo legislativo, tivemos experiência com a área de discussão sobre Estatuto dos Servidores, né? Uhum, Deveres, responsabilidades e estrutura do órgão. Tivemos palestras motivacionais também para poder ajudar a fazer com que eles tivessem um olhar que fosse além daquilo que ele executa na função dele. Então, nós trouxemos pessoas contratadas. No primeiro momento, era mais colaboradores. Hoje, a Câmara já aceitou fazer contratação de mão de obra, né? Os últimos já foram com a contratação de serviço para poder trabalhar isso. Só que ainda nós temos um grande desafio, na escola discutir. O desafio é fazer com que a escola, de fato, assuma esse protagonismo da formação, porque ela ainda, você tem lá o Departamento de Recursos Humanos, né? E você tem o papel da diretoria, que ainda na casa fica aquela disputa, né? Quem dá formação para quem libera, quem vai, quem avalia, né? Tem uma comissão de avaliação profissional, né? Do coisa. E então agora a gente está numa discussão seguinte:
Da escola, a proposta nossa, que a escola assuma uma avaliação formativa dos servidores, mas para isso a necessidade que a gente altere a lei de avaliação, né, e de progressão do servidor. Porque a lei nossa, no caso específico de Montemor, ela tem uma avaliação de progressão não pautado no conteúdo, né, mas pautado de alguns elementos que a gente avalia que já está incluso na questão do comportamento e da responsabilidade funcional. Então, nós estamos discutindo, e a escola puxou esse debate agora, da necessidade de fazer uma mudança no processo. E a gente incluir a formação e a qualificação do servidor dentro do grau de progressão, né, de avaliação de progressão, como uma forma de estimular ele também a se preparar, a se qualificar, porque como não é obrigatório participar dos cursos da escola, né, ele também muitas vezes se sente assim, olha, eu vou ganhar o quê com isso, né? E uma forma de estimular o servidor de participar é quando ele percebe que a participação dele em processo formativo faz com que ele consiga ter progressão. E aí, com isso, a gente tem condições de entrar naquela discussão constitucional da eficiência do serviço público, né? Mão de obra qualificada, preparada, né? Ela consegue desempenhar melhor as suas funções, né? Dentro da máquina. Então, essa questão dos recursos humanos é isso, viu, Humberto? A gente tem essas experiências, mas a gente percebe que é preciso ter uma coisa mais contínua, né? É. Perdão. O Márcio, eu vi aí a escola de Montemor, é uma escola bem organizadinha, com bastante atividades, tanto servidor quanto voltadas à comunidade e tal, tem projeto pedagógico, mas qual que você considera aí, qual que é o carro-chefe da escola? O que que é o principal produto que vocês estão aí desenvolvendo e talvez de forma contínua, né? Hoje o carro-chefe é o projeto de visitação do 9º ano do ensino fundamental. Que Que legal. eles vão até a Câmara ou vocês vão Não, eles vão até a até a escola? Câmara. Nós Até a conseguimos Câmara. fazer a Secretaria Municipal de Educação colocar esse projeto como parte do calendário escolar. Então nós fizemos um convênio com a secretaria e o município coloca um ônibus do 9º ano, a gente faz um calendário para o ano inteiro de todas as salas de aulas. Então vão todas as salas de aula monitorado com 2 professores. E aí nós fazemos a visita, tem palestra com eles, tem um tour por dentro da casa, visitação com os profissionais para ver os trabalhadores, servidores públicos trabalhando nos seus espaços. E depois tem um diálogo entre eles e um vereador. A gente sempre convida o vereador para fazer um diálogo de exposição de experiência e abre para que os alunos não façam perguntas, questionamentos com eles. E com isso ele faz dentro de um cenário de televisivo, né, com som, tudo, eleição do presidente, da mesa diretora Bacana. entre eles. E aí a gente tem nós temos um script, né, de orientação, aí o próprio aluno na mesa lá, ele mesmo que faz o evento. Ele só vai seguindo o script. Então, esse é um momento interessante que eles adoram muito, né? E depois a gente encerra com uma confraternização com lanches, né? Biscoito, bolachas, bolo, etc., Bacana. com É. eles ali. E aí eles voltam para a escola e os professores fazem com eles uma. Esse ano tem uma coisa nova, que esse ano eles estão fazendo as redações, que é um texto falando da experiência de ter visitado a Câmara. Muito bom. Aí no site a gente publica, os professores escolhem qual que é o melhor texto da sala, e esse melhor texto da sala a gente publica, né, no site da Câmara. Tem um espaço no site da Câmara que fala das visitações, o calendário, fotografa, filma tudo para eles terem acesso a isso, né? E é uma coisa que nós percebemos esse ano é que melhorou esse projeto, porque antes a gente via que os alunos vinham para a sala de aula, para a Câmara, e não sabiam fazer uma distinção dos 3 poderes constituídos no Brasil, né? Uhum. E aí a Secretaria de Educação viu que é tão interessante o projeto que a gente já percebeu que os alunos que chegam esse ano, a gente nem precisa ficar entrando muito na questão da distinção dos poderes, né?
da diferenciação dos poderes. A gente percebe quando começa a fazer as perguntas e a interação com eles, ele percebe que ele já sabe o que é o legislativo, o que é o executivo, o que é o judiciário, né? Então, o carro-chefe hoje é o 9º ano, né? Bacana. Depois dele é o Parlamento Jovem, né? E a formação com os servidores, por mais que a gente esteja fazendo, ainda ele não é ainda Carro-chefe. carro-chefe. O Lamari, 500 estudantes em 2023, muito legal. Estava vendo aqui, justamente o Márcio falou do portal da escola aqui dentro do site da Câmara de Montemor. Muito legal. Lamari, eu sei que você tem umas 3 ou 4 perguntas ainda e que dessas 3 a gente falaria de outras mais 6, mas eu vou dizendo para você que você contenha os seus ímpetos arguidores, porque o tempo é o senhor deste trabalho. Assim como no Legislativo, né? As sessões aqui tem hora, pela ordem, senhor Sabe o que a gente deveria de fazer? Colocar aquela campainha, igual do plenário. Ó, vocês não me disseram o tempo, então eu devaguei aqui. Foi incrível. Não, foi muito bom. Mas você sabe que esse negócio de tempo, se a gente coloca tempo, a gente força a capacidade de síntese, né? Força a fazer síntese, né? Então, Márcio, mas você sabe que no começo eu até falava, olha, tem isso, tem aquilo. Mas aí a pessoa perde aquela naturalidade, aquela coisa de contar. Eu fico com o tempo, eu fico olhando pro relógio aqui, o relógio me diz que acabou, agora eu vou chegar pro Lamari e vou dizer assim, Roberto Eduardo Lamari, o abraço da semana, Lamari. Vai lá. Sai que é sua. O meu abraço vai justamente para a Câmara inaugurada, a escola do Legislativo inaugurada da Câmara Municipal de Hortolândia. A Escola Legislativa de Hortolândia vai para Jocelene Cardoso, que é uma pedagoga, uma professora que está lá tocando a escola. Parabéns a vocês aí, vida longa à escola. Muito bom. Márcio, o abraço que você quiser deixar. Olha, eu vou deixar um abraço para os vereadores da minha cidade, de Hortolândia. Bom ponto. Muito bom. Porque, olha, eu vou falar para vocês, eu sendo de Hortolândia e trabalhando em Montemor, já tendo a Escola Legislativa de Montemor, você sabe que aqui na cidade a gente cobrava muito dos vereadores que tivesse essa escola, né? Então eu tenho que assim dar o meu abraço para os vereadores, porque eles perceberam até que, enfim, já no final da legislatura, mas antes tarde do que nunca, né, conseguiram montar e vai ser uma ferramenta importantíssima para a nossa cidade aqui. Tem que parabenizar os vereadores de Hortolândia pela coragem de fazer a escola. Muito legal, muito legal. A despeito de suas bandeiras, a despeito do que defendem, o que falam, mas pela lógica da representatividade, como estou vendo aqui que a Câmara de Hortolândia tem quase 1/3 de seus membros do gênero feminino, né? Mais ou menos isso. São 15 vereadores, Márcio? Hortolândia, não, Montemor é 15. Montemor é 15. Ficando louco. Montemor é 15. Montemor é 15. E Montemor tem 4 vereadores. Então, exatamente. É a maior representação feminina da região metropolitana. É isso. Então é sobre isso que eu quero falar no meu abraço. Então eu quero deixar aqui um abraço a despeito do que elas digam, da diversidade entre elas, do que elas pensam. Eu não as conheço, teria um prazer enorme conhecê-las. Um grande abraço. Eu vou ser mais específico que o Márcio. Eu quero deixar um abraço para as 4 vereadoras de Montemor. Lamari, agora eu digo para você o seguinte, meu caro. Olhando no fundo dos seus olhos, com o apoio do movimento Voto Consciente da Abel, trabalhos técnicos de Aline Floriano, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhadas por todo o Brasil. Lamari, beijo, meu querido. Até semana que vem. Beijo, tchau, me liga. Grande abraço, Márcio. Tchau. Abraço. Tchau, meu amigo. Todos. Valeu, até Márcio. o próximo Obrigado. encontro. Olá, Mari. Em breve você vai estar aí em Montemor assinando o convênio. Olha lá, hein? Tá bom?